Boa noite a todos e a todas. Estamos na nossa quarta live em comemoração aos 40 anos da Associação de Capoeira Movimentos. Agradeço a presença de todos os mestres, colegas de capoeira. Agradecimento especial a AZ3 Tech e Ansem Moraes, nosso amigo Popó, que fica aqui na retaguarda dando apoio. Liguei para ele aqui rapidinho para resolver esse problema, eu estava na sala errada. Essa live de hoje, ela também faz parte do meu relatório de pesquisa do doutorado em Ciências Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora, do Laboratório de Antropologia Visual e Documentários, sobre a orientação do professor Carlos Reina, só registrando aqui para a gente deixar gravado no nosso canal. Hoje nós temos a grata satisfação de receber o professor mestre, doutorando Valdenor Silva dos Santos, com o tema Capoeira e Educação e a Lei 12.288/2010. Todos nós sabemos da importância da trajetória do mestre, mas só para ficar registrados aqui no nosso canal, o mestre tem mais de 50 anos de capoeira, dedicado à prática, ensino e pesquisa da arte, é mestre em Educação pela USP, doutorando também em Educação pela USP, membro do Conselho de Mestres da CBC. Suas pesquisas giram em torno dos temas raça, gênero, cultura afro-brasileira. Tem um livro de mais de 400 páginas, A Roda de Capoeira e os seus ecos ancestrais contemporâneos, da editora Essencial. E também é consultor para o tema de capoeira e desporto da Federação Internacional de Capoeira para as Américas. Então, mestre Valdenor, seja bem-vindo. Para fins de organização, aqui é bem um bate-papo, nós estamos entre amigos. Agradecer a presença de todos novamente. Eu vou, só para organizar a nossa fala, o mestre Parada vai fazer as falas iniciais, depois o senhor fique à vontade para apresentar, e aí o senhor que decide aí se no meio o senhor vai querer responder algumas questões ou mais para o final, fique à vontade, aqui não tem muito protocolo, não. Nós estamos entre amigos aqui, e nós estamos fazendo aqui o que eu chamo de capoeira virtual, que eu estou tentando cunhar o termo de cybercapoeira, né? Então, com a palavra, mestre Parada, por favor. Boa noite a todos, muito obrigado aí pela presença. Meu mestre Valdenor, como nós estamos gravando, é de bom tom eu dizer que você foi muito importante no início da capoeira e para a capoeira aqui na Baixada Santista, né? Eu posso dizer que lá em 75, no meu primeiro batizado, você já estava presente e participou praticamente em todos, e em todos você me batizou. Como eu era sempre o último, era o mais velho, sempre entrávamos na roda, e eu sempre falei uma coisa muito interessante. Quando eu crescer, a princípio, né, dentro da capoeira, quero ser igual esse cara, sem camisa, com aquelas calças coloridas, dando aqueles martelos rápidos, né, cantando, tocando, muita alegria, né? Então, a senzala foi praticamente nessa linha. Cada um tinha um mestre e falava, poxa, eu vou seguir esse estilo. Então, você tem uma importância incrível na nossa capoeira aqui da Baixada. Pela sua alegria, pela sua movimentação, pelo seu canto, né? Então, aquele abraço, é uma honra recebê-lo aqui nesse canal, comemorando os 40 anos, e você vai estar sempre em nossos corações. Muito obrigado por nos atender. Um abraço e seja bem-vindo. Professor contramestre Paradinha, mestre Márcio, mestre João Couto,
Marcelo Almeida, está entrando agora aí, e mestre Fábio Parada. Gratidão pelas palavras, eu acho que foi um convívio muito rico, né, para troca de conhecimentos, a gente vivenciou a capoeira de uma maneira muito bacana, muito amiga, humanizada, respeitosa, um aprendizado que fez bem para todos nós, né? E eu tenho muito orgulho de você falar que eu tive a honra de alguma maneira, influenciá-los, mas o que é muito bacana é que você, assim como outros pares da época, em questão de capoeira, já me superaram já, né? Isso é muito bacana, isso é muito legal. Eu sou muito grato, viu? Boa noite também a todos e todas que estão nos acompanhando aí, né? E prazer enorme estar nesse encontro, parabenizar o mestre Parada e demais integrantes da equipe pelos 40 anos. 40 anos é uma vida dedicada à capoeira, é algo muito sério, né? Merece muito respeito todas essas contribuições que você e a equipe deram para a capoeira, continuam dando, né? O mestre Márcio está aí, continuando seu trabalho, fiel escudeiro, né? Da Movimentos, assim como tantos outros, né? No Brasil e fora do Brasil, então, estão todos de parabéns, viu? Muito bacana. Pois não, mestre Márcio. Pode falar, por favor? Dá licença, mestre. Eu não poderia deixar de cumprimentar uma das maiores expressões da capoeira, não só do estado de São Paulo, mas do Brasil e do universo, né? Mestre Valdenor, ele foi, para quem não sabe, foi 3 vezes campeão brasileiro, foi treinado pelo mestre Gladson, e ele conseguiu unir todo o saber da rica cultura ancestral que a capoeira tem, de tantas rodas que ele participou, tantos trabalhos que ele desenvolveu na Nova Luanda, também no exterior, com shows e outros workshops, e autor de livros importantíssimos para nossa prática. Ele conseguiu unir todo esse saber ao academicismo, né? Foi mestre, eu tive a honra de assistir a apresentação de dissertação na Universidade de São Paulo, a USP, a maior da América Latina. Hoje ele é doutorando, então está lá toda a semana, né, durante os 4 anos aí, buscando ser doutor, para que a capoeira seja mais respeitada no meio acadêmico, na sociedade. É uma luta constante desse grande homem, que eu, né, vejo o meu mestre, que sempre se espelhou nele, e a gente ainda continua se espelhando nesse grande lutador pelos direitos humanos, porque é um combatente, né, a favor da igualdade racial, étnica, religiosa. Aprendi muito com o mestre Valdenor quando eu tive a felicidade de participar da Federação Paulista, e ainda aprendo, sou fã incondicional. E parabéns ao mestre Parada por essa humildade, mais uma vez um gesto, né, de simplicidade, que demonstra essa grandeza de 40 anos da Movimentos, né? A gente vê alguns vídeos do mestre Valdenor jogando, realmente o mestre Parada se assemelha muito com as meia-luas, com as pernadas, talvez refinado com o karatê do mestre Shinzato, e com a alegria, né, que a Senzala e depois a Movimentos se desenvolveu na Baixada Santista. Então é uma honra. Daqui a pouco, infelizmente, eu vou para um outro compromisso, mas eu não poderia deixar de registrar a grandiosa contribuição que o mestre Valdenor ainda nos dá com muita sabedoria. E parabéns ao meu mestre e a todos os irmãos de roda da Movimentos. Obrigado, mestre Márcio. Obrigado pelo carinho. Parabéns também pelo seu trabalho. A palavra é sua, mestre. Vamos com tudo. A palavra é minha, mestre Fábio? É sua, Parada. né, Gerson? Então, mestre, positivo. muito obrigado. Só retificando que eu devo ter mandado errado um dos dados do currículo, já venceu o meu período de integrante do Conselho de Mestres da CBC, estou hoje atuando na CCBB, Confederação de Capoeira e Desporto do Brasil. Mas a
a minha fala hoje tem a ver com essa questão, a temática da capoeira enquanto instrumento de educação, já tão bem trabalhada em todo o país por vários profissionais, mas eu queria focar um pouco as minhas considerações nas leis, né? Na Lei 10.639, na Lei 11.645, de 2008, e também na Lei 12.288, de 2010. Por quê? Porque, ao jogar capoeira, ao levar a capoeira para a escola, tendo como base essas 3 leis, certamente nós faremos um trabalho diferenciado. Qual é esse diferencial? O diferencial é discutir na escola a história da África, discutir na escola a trajetória social do negro no Brasil, entender como essa população viveu, vive, é tratada pelo Estado brasileiro, como ela foi tratada em cada momento, desde que foram arrancados da sua terra natal. No Brasil, colônia, Brasil, império, república, Estado Novo, ditadura e democracia. E nós sabemos que o professorado brasileiro, uma parcela muito pequena é que teve acesso ao estudo da história da África, ao estudo das questões das relações étnico-raciais na educação. Nós temos aí uma gama gigantesca, né, de profissionais do ensino superior que não tiveram na sua formação esses conhecimentos. Então, qual está sendo a proposta, não só minha, como da Confederação de Capoeira e Desporto do Brasil, nosso corpo docente? A proposta é que nós comecemos cumprindo o Estatuto da Igualdade Racial. O Estatuto da Igualdade Racial, no seu artigo 22, no tocante à educação, tem um parágrafo com o seguinte texto: os mestres tradicionais de capoeira têm direito de atuar na educação e no desporto. Ocorre que essa lei é de 2010, nós estamos em 2022, e até o presente momento, nenhuma entidade havia se incumbido de titular os mestres tradicionais. Quem são os mestres tradicionais da capoeira do nosso país? Então, nós estamos num esforço conjunto com algumas OABs nos estados brasileiros, numa parceria também com os CONCEPIRs, Conselhos de Promoção da Igualdade Racial. Propusemos uma linha de corte aonde o mestre com idade superior a 50 anos e com 25 anos ou mais de atividades, os mestres e mestras estariam encaixados nessa proposta dos mestres tradicionais. Já titulamos no Pernambuco 42 mestres, titularemos agora no Paraná cerca de 40 a 50 também, Alagoas, Bahia, enfim, vários estados estão agendando essa titulação. A titulação, ela reconhece os mestres e mestras tradicionais, mas aí nós temos que trabalhar outras etapas nessa proposta. Que outras etapas são estas? Uma vez feito o reconhecimento, partir para uma segunda etapa de formação continuada desses profissionais. Porque se nem a maioria dos professores universitários estão habilitados para falar sobre a África e sobre a população negra, quem dirá uma grande parcela dos profissionais de capoeira que nem todos e todas tiveram acesso a uma formação acadêmica. E se tivesse, raramente a formação acadêmica deu ou trouxe essas informações e esses conhecimentos. Então, nós criamos um conteúdo com a ajuda de alguns mestres da cultura popular, não só de capoeira, alguns mestres e doutores acadêmicos, estamos realizando esta capacitação
em alguns estados brasileiros. Poços de Caldas, nós capacitamos 413 professores, praticamente toda a rede de educação de Poços foi capacitada com essa temática. E sempre que nós fazemos essas capacitações, nós deixamos uma grande quantidade de vaga para os profissionais e as profissionais de capoeira. Por quê? Porque chegar na escola e ensinar capoeira é uma ação necessária e muito bem-vinda. Agora, não dá para chegar na escola com o mesmo trabalho que tem na academia. Dá para chegar? Dá. Só que não pode levar a capoeira para a escola no mesmo processo da academia e dizer que está cumprindo a lei. Para que haja o cumprimento da lei, você tem que trabalhar focado nessa questão teórica, nessa questão histórica, que as 3 leis em conjunto pedem, não é? E aí também tem uma fala na comunidade de capoeira: a capoeira tem que ir para a escola, a capoeira tem que ir para a escola. Ela está na escola há mais de 50 anos. A capoeira sempre esteve na escola. Quem não consegue ir para a escola é o mestre de capoeira, que, porventura, não pôde ter uma formação acadêmica. Agora, o mestre de capoeira não vai à escola para trabalhar no currículo, a não ser que ele tenha a sua formação superior. Caso contrário, ele realiza uma formação complementar e vai trabalhar no período estendido. Ele não vai trabalhar no currículo, vai trabalhar no período estendido. E para que ele faça no período estendido um trabalho que vá de encontro a 10.639, a 11.645 e a 12.288, entra a questão da formação complementar, né? Porque é estudar as nações africanas, é estudar as regiões de onde os escravizados foram arrancados, é estudar como o Estado brasileiro se comportou perante a população negra, quais foram os processos excludentes que esse Estado promoveu para o nosso povo, por que que a população negra está nas favelas hoje, por que que foi expulsa dos grandes centros, quando foi que o Estado brasileiro baixou as leis que proibiram a criança, proibiram o adolescente, proibiram o adulto negro de frequentar a escola. Uma população que não tem acesso à educação, ela vive da forma que a gente acompanha que vive a população negra no Brasil hoje. Então, o racismo, o preconceito, a discriminação que recai sobre a população negra, que recai sobre a população indígena, que recai sobre o imigrante, ela tem que ser tratada e ser estudada. E nenhum lugar é melhor para essas reflexões do que o seio da educação. Essas reflexões são para serem feitas na escola. E aí eu vou um pouco mais longe. Os mestres e as mestras de capoeira, que ainda não trabalham essa questão na sua academia, devem começar a trabalhar. Por quê? É uma temática que está em voga mundialmente. Desde a Unesco, que decreta a década de valorização da cultura afrodescendente no mundo. Quais são as contribuições de África para todo o mundo? Na gastronomia, na música, nas artes, na astronomia, na agricultura, na metalurgia. Então, isso é cumprir as leis que nós estamos falando. E na escola jogar capoeira é muito bom e é necessário. Agora, cumprir as leis é complementar esse trabalho de capoeira com toda essa bagagem teórica para que a gente possa contribuir para a transformação da sociedade brasileira. Por quê? O Brasil é um país fundante no racismo. O colonialismo promoveu tudo isso. Nós temos o racismo hoje nas escolas, nos quartéis, nas empresas, nas famílias. Ah, mas eu não quero falar disso, eu não quero discutir isso. O mestre e a mestra de capoeira precisa discutir, sabe por quê? Porque ele é um educador. E em sendo educador, a lei é muito clara,
Quem educa tem por obrigação o cumprimento dessas leis e o reconhecimento da importância dessas culturas para a formação do povo brasileiro. Então, um trabalho bastante amplo, profundo, sério, necessário, oportuno. E aí, o mestre de capoeira fala, mas eu não sou negro. Não tem problema. Você não é negro, mas você é educador. E você é capoeirista. E você, sendo capoeirista, vai sofrer o mesmo preconceito que a sociedade traz para com a cultura negra, independente da cor da sua pele. Você vai sofrer preconceito por ser uma pessoa não negra, mas que defende a cultura negra. Então, é um aspecto social muito sério, muito emergente. Vejam vocês, nos Estados Unidos, mata-se um negro, o mundo para. No Brasil, morrem dezenas de negros por dia, por semana, e as pessoas nem se atentam para isso. Ninguém para refletir nada disso. Ah, mas eu não quero trabalhar essa questão racial, porque eu acho que o Brasil tem direitos iguais. Aí cai na meritocracia. A meritocracia paira sobre a capoeira, infelizmente. É um aspecto muito triste. O que é a meritocracia? É eu falar para o meu aluno, se ele quer, ele pode. Isso é mentira. Querer não é poder numa sociedade racial. Querer não é poder. Além de querer, você tem que ter pessoas que te abram portas. Você tem que ter uma série de apoios, de contributos, senão você não avança. Se querer fosse poder, não existiria pessoa pobre no Brasil. Será que todo mundo quer ser pobre? Então, a meritocracia que paira sobre a capoeira, esse discurso também existe a necessidade que a gente efetue essa mudança aos poucos e caia na realidade. E entenda que o Brasil é um país racista, preconceituoso, fundante no racismo. E como é que o Estado brasileiro tratou e trata a população até hoje? Direitos iguais? Isso é ilusão. Não existe direitos iguais no Brasil. Nunca existiu e não existe. A população negra é tratada com diferencial na justiça, é tratada com diferencial na educação, é tratada com diferencial no amor primário, no entorno da família, no local de trabalho. O indígena é tratado com igualdade de justiça, mesmo igual ao branco? Também não. O imigrante, dependendo do imigrante, ele tem direitos iguais na sociedade brasileira? Mentira. Ah, mas eu não quero tratar dessas questões. Precisamos tratar, por quê? Trabalhar a teoria da capoeira vai além de discutir tamanho de grupos, estilos, graduações, movimentos. Isso aí é dia a dia normal da capoeira. Mas a teoria da capoeira, em se tratando somente essas questões, discutir Angola, regional, miudinha, estilizada, mestre tal, grupo grande, grupo pequeno, isso aí é pouco para a teoria da capoeira. É pouco por quê? Quem nos legou a capoeira? Foi o negro. Então, a teoria principal da capoeira é entender como esse negro viveu, como ele vive, como a Igreja Católica tratou a escravidão, como a Igreja Evangélica tratou a escravidão, como o Espiritismo tratou a escravidão. Isso é teoria de capoeira aprofundada. Então, a capoeira, ela pede, nesse novo tempo, nesse novo milênio, ela pede um aprofundamento da sua teoria. E que aprofundamento é esse? É o resgate dos valores da sociedade africana e afro-brasileira que nos legaram a capoeira. Isso é a teoria principal da capoeira, para esse novo milênio. Para acompanhar a ONU, para acompanhar a Unesco, para acompanhar o Comitê Olímpico, que vai lançar um programa gigantesco de combate ao racismo no esporte. Então, eu acho que um mestre de capoeira, ele pode rejeitar essas tratativas, mas se ele prestar atenção
no dia a dia do mundo hoje, como é que está vivendo as sociedades em todo o mundo, e vai perceber que é um assunto que não pode deixar de ser tratado dentro da academia. Não é? Porque a gente vive um novo tempo mundialmente. E essas organizações, uma ONU, uma Unesco, eu acredito que não são pouca coisa, não é? Para que o mestre de capoeira, que já devia fazer isso, e alguns já fazem, antes da ONU, antes da Unesco, não é? São ações necessárias para a conscientização dos nossos jovens, para a elevação da autoestima da criança negra, para melhorar o tratamento e as relações étnico-raciais na educação entre gestores, professores e alunos, gestores e alunos. A gente tem hoje, em todo o Brasil, a criança negra sendo tratada de maneira completamente inferior à criança branca nas escolas. É o aconchego, é o carinho, é a forma de elogiar, é a escolha para fazer parte das festas, para estar nos lugares de destaque. Raramente a criança negra tem essa oportunidade. E uma série de outras questões. Aí dizem que a educação brasileira é laica. É laica como? Como que a escola é laica? Se você tem festa de São João, Santo Antônio, São Pedro, Natal, festas católicas. Como que a escola é laica? Se você falar Exu na escola, a diretora cai dura. Eu posso falar de Exu, sim, Oxóssi, Iemanjá, Xangô, qualquer dessas divindades na escola com a maior naturalidade. Não estou falando de religião, estou falando de mitologia. E nós vivemos uma escola atrasada no Brasil, uma escola com influência cristã, um currículo europeu, um currículo excessivamente grafológico. Então, o mestre de capoeira não é para ir para a escola somente com birimbau, é para a escola maior conhecedor de toda essa realidade da sociedade brasileira. A capoeira está intimamente ligada a tudo isso, senão ela não sobreviveria. Como é que ela sobreviveu no Império? Como é que ela sobreviveu? Desculpa, estou desligando aqui. Como é que ela sobreviveu na colônia? Como é que ela sobreviveu na ditadura? Como é que ela sobreviveu no Estado Novo? Como é que ela sobrevive hoje? Essa história da capoeira, patrimônio cultural da humanidade, isso é fantástico para os estadistas do país falarem nos seus discursos. E chegou o que para o capoeirista? Ela é patrimônio cultural da humanidade, e daí? Chegou o que para o capoeirista? Cadê a profissão? Cadê o espaço social? Cadê os demais reconhecimentos que os profissionais têm direito? E tem alguns profissionais que ainda entraram na onda de ser contra as formas de legalização, legitimização e institucionalização da capoeira, que é o que vai nos dar sobrevivência com dignidade. Fazer resistência com a capoeira no século XXI não é jogar na rua, não é ser contra a federação, não é ser contra a institucionalização. Resistência inteligente é ter acesso aos ministérios, às secretarias municipais, estaduais, da cultura, do esporte, da educação, do trabalho, da igualdade racial, e está lá dentro com direito, com trabalho, com projeto. Não é resistir ao processo de organização que vai libertar o capoeira. Ele quer fazer resistência e continuar aprisionado. Jogar na rua porque é cultura. Então, nós temos que, de alguma forma, esclarecer aqueles e aquelas que militam na capoeira e resistem ao que vai libertá-los de verdade e valorizá-los como profissional, que é a institucionalização da capoeira em todos os seus aspectos, enquanto arte, cultura, esporte, educação, inclusão social. Enquanto houver essa resistência ao progresso, nós não vamos para lugar nenhum. Não vamos para lugar nenhum. Assim como não estamos indo.
Uma coisa é trabalhar pela capoeira, outra coisa é trabalhar pelo meu grupo, outra coisa é trabalhar para mim. Qualquer das formas de trabalho estão corretas, mas a gente não pode continuar num processo onde uma grande maioria trabalha para si e diz que trabalha para a capoeira. Se nós trabalhássemos todos para a capoeira, conforme esses milhões de bocas bradam pelo mundo, onde é que estaria a capoeira? Então, acho que está havendo uma necessidade gigantesca de muito fórum, muito congresso, muito seminário, muito encontro, muita discussão, muita conscientização do que é ser capoeirista no século XXI. Isso está faltando na comunidade. Está faltando porque a gente tem uma grande quantidade de excelentes profissionais, mas com uma consciência que não acompanha o seu tempo. No tempo meu, do mestre Parada, nem tanto, né? Mas mestre Sombra e outros mestres, você ia na escola para dar aula, levava o birimbau. Hoje você tem que levar um currículo. Não precisa ser acadêmico, mas tem que levar um currículo. Tem que entender a burocracia. Tem que saber que a escola tem um PPP, um projeto político-pedagógico. Tem que saber como abordar a coordenação da escola, como abordar a direção da escola, como trabalhar com as crianças. Teoricamente, é muito triste a gente ver, às vezes, algum profissional de capoeira se alvoroçando em ser mestre de capoeira somente. Se o cachorro pula um círculo de fogo, o elefante fica numa perna só, grande coisa é ensinar um ser humano a dar um chute. Grande coisa é eu ensinar um ser humano a dar um chute. Então, a capoeira pede uma série de inovações, de transformações, de atualização com o seu tempo. Senão, nós não vamos avançar. Não é? E nós temos também na comunidade, com respeito a todos e todas que não têm esse pensamento, nós temos uma grande resistência por atualização profissional. Isso aí está acabando com a capoeira. Cadê as academias cheias? Cadê? Será que nós não vamos parar nunca para refletir por que as academias estão esvaziadas? Por que estão fechando? Além da pandemia, será que não tem mais nada faltando na capoeira? Como é que está a questão didática? Quem sou eu para dar nome em golpe de capoeira? Criar golpe de capoeira? Isso não existe. Tudo loucura. Tiro no pé. Capoeira está pronta desde antes de nós nascermos. É só seguir. E eu não posso, porque eu jogo uma capoeira mais baixa ou mais alta, dar um nome para esse estilo. Isso é um absurdo. Um estilo pede fundamentação científica, pede diferenciação de tudo que existe. E a gente vê aí diariamente surgirem propostas e nomes dos mais diversos para movimentos e para estilos. Será que isso é verdade? Será que isso contribui para o crescimento da capoeira? Será que isso dá crédito para nós na sociedade? Quem sou eu para inventar um golpe de capoeira? Isso não existe. Eu posso descobrir um movimento que eu não sabia fazer, e eu começo a fazê-lo. Não estou inventando nada. Quantos anos tem o ser humano se movimentando com o corpo? Então, acho que nós precisamos refletir como é que está a didática da capoeira. Como é que está a didática? Por que as academias se esvaziam? Eu deixo meu aluno 20 anos na minha academia para se formar mestre. A minha pergunta é, qual é o mestre de capoeira no Brasil que tem bala na agulha para manter o aluno 3, 4 anos na academia, com coisas novas, com teoria, com informação, com conhecimento, não trocando porrada em roda, não jogando na rua, não ali embaixo do seu pé, a vida toda. Então, a capoeira pede muitas reflexões, não é? Então, queremos ir para a escola? Queremos. Somos capazes? Com certeza.
Agora, não é sair da academia e ir para a escola. Tem meio do caminho, tem coisas a serem feitas aí, se é para cumprir as leis federais que aí estão. Caso contrário, sem problema nenhum, eu posso ir para a escola a qualquer momento com a capoeira, mas não vá para a escola dizendo que está cumprindo a lei. Para cumprir a lei é 70%, 80% teoria, focada na África, e 20% de corpo. E a gente está com uma gama de profissionais de capoeira no mundo focados no corpo. É raro você fazer um evento de oralidade, de informação, para quando você lança o formulário, o camarada perguntar que hora vai ser a roda, quando vai ser a roda. Que roda? Roda do quê? Roda para quê? O profissional de capoeira, nós que somos lideranças, nós temos que ter um momento reservado para nos encontrarmos fora da roda, para decidir, discutir, projetar a capoeira no seu município, no seu estado, no seu país. Se a gente ficar dentro da roda, que nem uma grande maioria permanece, quem decide nosso destino são terceiros. Estão fazendo isso muito bem, graças ao fanatismo da maioria. Ou a gente desacelera esse fanatismo por estar dentro da roda, ou a gente vai continuar pagando esse preço de estar parcialmente excluído da sociedade. Excluído dos pontos de decisão. Decisões na cultura, decisões no esporte, decisões no centros de inclusão, decisões nos vários projetos. Quem nos deixou nessa situação foi o fanatismo do corpo pela roda. Então, quem é líder de capoeira, nós e tantos outros milhares que tem aí, nós temos que conversar mais, nos encontrarmos mais, discutirmos mais. Nosso lugar não é 100% dentro da roda. Nosso lugar é fora da roda, gerenciando a capoeira. Mas uma grande maioria é contra todo e qualquer tipo de organização. Então, continuamos pagando o preço da exclusão, até que essa consciência seja mudada, até que a gente tenha a nobreza, né, de sentar numa grande roda, como nós estamos aqui à noite, hoje, não com 8, 10 mestres, como fizemos aí alguns anos atrás, 1.200 mestres, 60 de cada estado brasileiro, os mais antigos, para discutir os destinos da capoeira. Tem que sentar aos milhares. Senão, outras pessoas vão decidir o que é capoeira, para que serve, para onde ela vai. E o mestre fica aí, às vezes, reclamando, né, da sua condição, do apoio que ele não tem, do Estado que não o reconhece. Parte é culpa do Estado, e tem algumas questões que também é nós que temos que resolver, não é o Estado, né? Porque o Brasil é um país que tem muitas leis, só que não são cumpridas. O fato de existir a lei não quer dizer que nós nos beneficiemos dela. Para que nós possamos nos beneficiarmos, tem que haver cobrança em cima dessa lei. E para haver cobrança tem que haver unidade. E cadê a unidade da capoeira? Cadê a unidade da capoeira? Então é bastante simples de entender esse processo de sobrevivência da capoeira, né? Bastante fácil de entender todas as nossas dificuldades. É um Estado preconceituoso, racista, a modalidade vem do negro, e alguns profissionais desconhecem isso e desconhecem esse processo unitário, o quanto é importante estar reunido numa entidade estadual, nacional, para que possamos juntos gerir os destinos da capoeira. Né? Esse é o meu ponto de vista. Eu não sei se eu estou certo, não sei se eu estou errado. A minha fala é da experiência e do que deu certo
nesses mais de 50 anos, é o que eu pude entender trabalhando com a capoeira no Brasil e algumas oportunidades também fora do nosso país, né? Obrigado, mestres. Vou registrar a presença do mestre Xarel. Ele falou comigo no privado aqui que ele está com um probleminha de saúde lá, mas nos brindou com a sua presença aí assim mesmo. Mestre Xarel, Hélio Campos. Prazer, mestre. Obrigado pela presença. Mestre Marcelo Bolha, pode falar, por favor. Boa noite, mestre. Uma satisfação estar nessa presença aí do senhor, Parada, meu mestre. Eu sou mestre formado do Parada e cumprimento todos os mestres mais antigos aí, com muito respeito. Mestre, para mim é uma alegria, tá, escutar as suas palavras aí. Eu estou muito alinhado, escutando isso até me deu aqui um acalento aqui no meu coração, porque estou muito alinhado com o seu ponto de vista. Aqui eu moro em Santa Catarina desde 2008 e aqui eu sou do Conselho Municipal de Cultura, acabando o segundo mandato já, com 8 anos aí de conselho. Eu já fui presidente aqui de um movimento afrodescendente aqui, do MADEF. Fui conselheiro do CEPA, do Conselho Estadual das Populações Afrodescendentes, né? Ele tinha reunião todo mês lá em Florianópolis, junto com a Secretaria de Bem-Estar Social. Então, a gente está muito alinhado nessas questões e eu também penso que o senhor está correto no seu ponto de vista. Penso que se nós não conseguirmos colocar essas duas leis, né, inclusive o Estatuto da Igualdade Racial, assim, digamos, efetivamente, né, levá-lo para dentro da escola, vai ser muito difícil as pessoas que são afrodescendentes, as pessoas pretas, se sentirem que estão dentro de um país que é delas, se sentirem à vontade com o seu cabelo, se sentir à vontade com a cor da sua pele, se sentir à vontade com a vontade que tem de batucar, de dançar, que isso é uma coisa nossa, é uma coisa natural, né? E as escolas estão assim. Santa Catarina, isso não é uma fala minha, isso são as estatísticas, é o estado mais racista do Brasil, né? Aqui nós temos 3 grupos neonazistas registrados, né? E que a polícia não faz nada. Algumas vezes estamos em algumas lives, eles invadem, inclusive, ficam sabendo das lives, invadem as nossas redes sociais, como é a reunião do CEPA, a reunião de uma outra entidade. Então, é muito complicado. Então, eu penso na urgência. Com certeza, depois dessa live, vou pegar o seu contato aí, quero conversar com o senhor no WhatsApp, para a gente tentar alinhar aqui para o estado de Santa Catarina essa formação. E também dentro dessa formação, eu queria saber uma coisa do senhor. A partir do momento que o senhor dá essa formação, esse certificado é ligado com o MEC ou algumas dessas entidades federais, e aí criam-se as vagas na escola e o mestre de capoeira pode dar aula, então, legalmente, como uma pessoa que tem licenciatura, mestre? Obrigado pela oportunidade. Marcelo, obrigado pelas colocações, pelas perguntas. A Federação de Capoeira do Estado de Santa Catarina, a FECAESC, já está fazendo o catálogo dos mestres tradicionais aí de Santa Catarina. Depois eu te dou o contato do mestre Dendê. Aliás, eu estive lá 2 meses atrás para fazer o curso de arbitragem, para fazer as vivências de capoeira esporte e para discutir um pouco essa questão dos mestres tradicionais. Esse título, ele não está ligado ao MEC, ele não dá esse direito de ir para a escola imediatamente, ele é um aspecto intermediário de cumprimento da lei. Vai ter um percurso a ser caminhado aí pelo profissional, que é abordar a escola, que é apresentar o seu certificado e dizer que está apto a trabalhar na escola, porque para ele trabalhar no contraturno, ele não precisa de reconhecimento do MEC. Por isso que tem a lei paralela, para quem não é acadêmico. Agora, não sendo acadêmico,
é melhor que ele tenha a formação complementar se ele quer cumprir as leis. Senão, ele vai com a bagagem dele do dia a dia sem problema nenhum. Isso é uma opção pessoal de cada profissional, né? Opção pessoal. Santa Catarina não é fácil, inclusive... Não. Eu sou do colegiado aqui. Bacana. Sabe que nós estamos fazendo o seguinte, nós estamos fazendo parcerias com a OAB de cada estado e com os conselhos de promoção de igualdade racial para assinarem o certificado juntos. Tem estado que nós conseguimos ambas as organizações, tem estado que conseguimos somente uma delas. Você que está bastante atento para essa questão, você falou um negócio interessante aí agora, entre integralistas e nazistas. Vou te aconselhar esse livro, caso você não tenha lido, que ele traz a realidade do nazismo aqui no Brasil, e é o estudo que deu origem ao filme Menino 23, onde a polícia brasileira, né, e a igreja selecionava crianças para o trabalho escravo, para servir a esses grupos nazistas, né? É isso que deu origem ao Menino 23, esse livro. Então é isso, Marcelo. Obrigado, viu, da participação e fico feliz. Muito obrigado, mestre Marcelo Bolha. Obrigado, Mestre... muito obrigado. Vou dar a voz aí para os outros mestres, não queria conversar com você a noite toda aí, mas com todo respeito aí, palavra dos outros mestres também. Obrigado, Jefferson. Nós vamos conversar, Mestre Hélio Xarel, aquele abraço. Mestre Hélio Xarel, pode ficar à vontade aí, seja bem-vindo. Boa noite para todos e todas aí, boa noite para você, mestre Valdenor, né? Boa noite, o mestre Parada, boa noite aos mestres presentes, ao Jefferson Paradinha, a todos vocês. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, mestre Valdenor, e uma alegria muito grande de ouvir a sua fala, né? Nesse momento tão importante da nossa capoeira. Obrigado, apreciei muito, gostei muito e me trouxe muitas reflexões. São muitas reflexões. E é como eu disse, o mestre que falou com você há pouco, se pudesse a gente ficaria a noite toda aqui conversando com você, porque são muitas reflexões, são muito boas reflexões, né? Obrigado. Eu, como sou fã do seu trabalho, a gente se fala de vez em quando, né, em alguns momentos, e parabenizo realmente por esse momento, e parabenizo ao mestre Parada por trazer uma oportunidade de tantas palestras dentro desse grande evento que o mestre Parada está aí, do aniversário da capoeira, né, do seu grupo. Então, mas, mestre, eu gostaria, de qualquer forma, fazer um questionamento. Quando você fala assim, interessante, muito bom, que você diz assim, olha, mas as pessoas se entendem na capoeira muito mais o seu vigor físico, o seu corpo na roda. E a minha reflexão, que se transforma numa inquietação, e vai aqui, que diz assim, a roda não é o alicerce de oferecer oportunidades, a roda de capoeira não é o alicerce de oferecer oportunidades desta nova conscientização, não vou usar a palavra nova, mas entre aspas, nova conscientização da capoeira, porque eu estou me remetendo ao mundo atual, que você também falou disso no mundo atual, né? E essa conscientização, essa roda precisa também pensar numa questão futurística, né? De onde nós estamos e para onde nós vamos, ou seja, da onde a gente vem, da onde nós estamos, para onde nós estamos indo, né? E então, essa conscientização de que esse mestre é um mestre educador. O que é que o senhor pode me falar, mestre Valdenor, a respeito também dessa, como é que eu falo assim, dessa provocação sobre o meu questionamento, tratando-se da roda como a célula máter, vou falar assim também,
para aglutinar pessoas, para trazer as pessoas para essa grande discussão? O mestre Hélio Xarel, prazer enorme, viu, em falar com o mestre novamente, né? A recíproca é verdadeira, estamos sempre que possível em contato. A roda de capoeira, sem dúvida, ela é um espaço para que essa transformação aconteça. Mas quando eu digo que nós, lideranças da capoeira, temos que desacelerar o processo de roda, eu me refiro a... Acho que todos os municípios, né, alguns já fazem isso, alguns estados já estão fazendo, pelo menos uma vez por mês, por bimestre, por trimestre, as lideranças se encontrarem no momento de diálogo, analisar os espaços que a capoeira está tendo ou não naquele estado, cobrar os editais das autoridades, que adianta ter tanta lei se nós não temos política pública para cumprir essas leis. Cadê os editais, por exemplo, que oportunizem os mestres tradicionais reconhecidos irem trabalhar na escola? Que o Marcelo muito bem lembrou agora, o mestre Marcelo. Cadê os concursos para os profissionais de capoeira, mesmo sem serem acadêmicos, poderem atuar nos clubes, poderem atuar nos espaços sociais, para que tenham fôlego para voltar a estudar, para reconstruir a vida, para prosseguir o seu trajeto de cidadão, né? Então, acho que nós precisamos discutir mais as nossas necessidades e pensar nas estratégias de como cobrar essas necessidades junto aos poderes públicos, porque os vereadores, deputados, senadores do futebol, do vôlei, do basquete, da bancada evangélica, da bancada da bala e de todos os segmentos que estão representados no Congresso, na Câmara Federal e nas Assembleias Estaduais, nas câmaras de vereadores, os políticos ligados a essas modalidades, eles não vão criar nenhuma política para a capoeira. Eles vão criar para a população e para a comunidade que os elegeu, que os colocou lá. Mas se existem algumas leis, a gente teria, ou temos, né, de alguma forma, de pressionar de maneira educada esses representantes políticos para que eles possam efetuar o cumprimento dessas leis. Criação dos concursos, criação das políticas públicas, não é? E acho que nós estamos precisando intensificar esse processo de cobrança, não é? Uma coisa é eu chegar lá em Santa Catarina e falar para o vereador que eu quero um concurso de capoeira para o meu grupo. Outra coisa é nós entrarmos na Câmara de Santa Catarina em 60, 80, 100 mestres com um papel na mão dizendo o que nós queremos. São realidades diferentes. Então, é isso que eu acho, mestre Hélio. Jamais abandonar, destruir ou desvalorizar a célula máter da capoeira, que é a roda. Mas eu acho que as lideranças têm que reservar um pequeno espaço de tempo, de trabalho, para se encontrar fora da roda e discutir os assuntos pertinentes à capoeira. E, evidentemente, alguns devem e podem ser discutidos juntamente com alunos, e certamente haverão outros que são mais da alçada das lideranças mesmo, né? Tem coisa que nós vamos perguntar para o aluno se nós temos que fazer ou não. Por exemplo, eu trabalho na Confederação de Capoeira e Desporto do Brasil. Tem coisa que eu não vou perguntar para a comunidade. Eu não tenho que perguntar nada para a comunidade, dependendo a temática. Por exemplo, estivemos no Comitê Olímpico há um mês atrás. O comitê está lançando um programa de combate ao racismo no esporte. Pedimos lá se existe a possibilidade da capoeira participar desse programa. Estamos aguardando a resposta. Para uma ação desse tipo, eu não preciso consultar o capoeirista. A entidade tem liberdade de fazer essa aliança. Está na esfera da diretoria nacional da entidade negociar com o Comitê Olímpico ou qualquer outro órgão. Agora, é claro
existem situações outras que, de repente, a comunidade deve ser consultada. Mas a gente tem na comunidade pensamentos muito equivocados, então é melhor, dependendo do que for ser tratado, é melhor buscar o benefício e trazer para a comunidade do que perguntar se a comunidade quer esse benefício, né? Pode ficar à vontade, mestre Marcelo. Ô, mestre, desculpe voltar a palavra aqui, tenho certeza que tem muitos querendo falar, mas dentro dessa sua fala, mestre, eu penso que nós nos conformamos, de certa forma, eu vou me tirar um pouquinho, porque eu tenho combatido muito isso, e eu, particularmente, não me conformo. Como que eu mesmo nunca consegui sobreviver da capoeira. Isso é uma tristeza, né, que eu carrego comigo, uma tristeza que serve para mim de motivação, para que eu possa melhorar. Mas muitos mestres, tenho certeza que não conseguiram viver daquilo que amam fazer, que é ensinar essa capoeira, passar essa arte, essa cultura tão importante, que é como se fosse para mim, a capoeira é um guia dentro do povo afrodescendente, dentro da história do Brasil. Ela é transversal a todos os fatos que foram regendo ali o desenvolvimento da sociedade, né? E, no entanto, é escondido, e, no entanto, hoje o próprio governo nega esse direito a um profissional da capoeira, no sentido de que ele não consegue sobreviver da capoeira, ele não consegue sobreviver fazendo a coisa que ele ama. Então, realmente, nesse sentido aí que o senhor falou, né, a gente está mais atento a criar políticas públicas, prever editais e bater mesmo e pressionar para esse sentido aí, mestre. Eu acho que falta mesmo isso aí. A gente devia fazer mais isso e tentar criar ferramentas para que aqueles profissionais falem, não, eu quero viver de capoeira, já que ela é patrimônio da humanidade, imaterial da humanidade, já que ela é patrimônio do IFAM, já que ela está na lei e tal. Então, já que temos uma lei de 2010, né, de igualdade racial, então, é o que você falou. E o que voltou para o capoeirista? Sinceramente, também não vi, mestre. Também não vi. Nós precisamos de mais mobilização, mais trabalho, mais encontro, mais discussões. E o mestre Hélio Xarel falou a questão da roda, e você falou em sobreviver da capoeira, é bastante difícil. Já foi mais difícil, e hoje as dificuldades continuam, porque você tem um avanço tecnológico, você tem um progresso capitalista, você tem uma série de questões para analisar, né? E eu não sei se a capoeira é patrimônio cultural da humanidade ou é patrimônio cultural da população negra, né? Então, são aspectos muito sérios, né? São aspectos muito sérios. Agora, eu acho que a regra número 1 para sobreviver da capoeira, hoje, principalmente, é ouvir o mestre Parada aí, né? Meu amigo, vamos estudar, vamos avançar, vamos para as cabeças. Essa é uma grande sacada para sobreviver da capoeira hoje em dia. Às vezes eu faço esse relato, vou fazê-lo aqui também, até porque nós estamos num momento aqui com o mestre Paradinha, que está ligado também aí no seu processo de doutorado. Eu fiquei 30, 40 anos fazendo apresentações de capoeira em escolas, quartéis, clubes, enfim, em espaços sociais dos mais diversos. Tiveram alguns deles que, quando eu acabava a apresentação, a pessoa falava, olha, mestre, a saída é por aqui, viu? Aqui você já pode pegar o ônibus com o seu pessoal. Aí você olhava para o outro lado, tinha uma mesa enorme de fruta, comida, de tudo. A pessoa já te dispensava, já. Falou, bom, essa negada já pulou, já fez o que tinha que fazer, está dispensado, né? Claro que não eram todas as instituições. Depois que eu fui obrigado a retomar os estudos, hoje eu vou numa escola, para mim sair é a coisa mais difícil do mundo. Eu fui numa escola hoje, de manhã, aqui em São Bernardo, fazer uma palestra para os professores, justamente com relação à capoeira na educação. Por quê? Porque a 10.639, ela altera a LDB
não é pouca coisa. Ela altera a lei de diretrizes básicas da educação do Brasil. E nós estamos perdendo esse bonde da história. E para mim sair de lá foi difícil, viu? Cada dia é mais difícil de eu sair da escola. Mas quem sabe, se eu tivesse, se a necessidade não me obrigasse a voltar a estudar, talvez eu estivesse naquele processo sujeito a ir num lugar, se apresentar e já ser dispensado, em outro ficar para comer uma bolachinha pedagógica, tomar um cafezinho velho, né, e aí por diante. Então, é muito sério essa questão da escolaridade que o mestre Parada tão bem coloca, e se não for a academia, as formações complementares, que fazem tanta falta, porque o mestre de capoeira, com raras exceções, ele está como... Doutor Ivan, já retorno, me dá uns minutos, por favor. Alguns mestres de capoeira, eles estão como o homem do 7 instrumento. E não funciona assim na sociedade as coisas, não é? Ele pensa que é psicólogo, ele pensa que é pedagogo, ele pensa que... Não é desse jeito. Não, ele é um mestre de capoeira, uma pessoa capacitada, competente para trabalhar com a capoeira. Mas ele precisa de todas as áreas da ciência para um crescimento maior enquanto profissional, para uma bagagem que o deixe transitar melhor na sociedade, principalmente nos dias de hoje. E essa resistência às formações complementares, isso atrasa demais a vida do profissional, porque todos e todas que estão conosco aqui na sala ou nos ouvindo têm conhecimento que qualquer área das mais de 5.000 profissões que existem no país, existem formações cada 2, 3 meses, 5 meses, uma série de inovações em todas as áreas. E a capoeira não é diferente. Imaginemos aqui nessa sala quanto tem de conhecimento nessas cabeças que estão reunidas aqui. Nós estamos aqui em 12 pessoas. Imagine o que tem de conhecimento nessas 12 cabeças que estão aqui. Agora vamos pensar o que tem de conhecimento em todas as cabeças dos mestres de capoeira que transitam aí pelo Brasil e exterior. E vamos pensar numa coisa muito mais séria. Esse conhecimento, somente nas nossas cabeças, para a proposta da educação e para o século XXI, é pouco. Ele tem que estar sistematizado, metodizado, transcrito, discutido, acordado, elaborado, para que a gente possa caminhar. É o que nós fizemos em alguns estados, fizemos recentemente em Jaú, no estado de São Paulo. A capoeira vai para a escola? Vai. Qual é a primeira cartilha que a capoeira deve levar para a escola? Quem são os percussores e a história da capoeira daquele município? Quem foram, quem são, como é que a capoeira chegou, como é que ela vive naquele município? Para depois entrar na questão da África, das nações e das leis que nós já falamos anteriormente aqui. E tem dado excelentes resultados, viu, pessoal? Bons resultados. Mestre Paradinha, deixa eu parar um pouco, que eu destramelo e vou embora. Salve, mestre. Só registrar aqui que o mestre João Couto é o mestre polêmico, ele também tem uma experiência muito grande na área educacional, principalmente em Brasília. Bacana. O mestre Elton Cristiano entrou também, ele está sempre atento e eu falo muito com ele sobre a dificuldade que tem de uma lei municipal lá, que ela existe também há mais de 10 anos e não se chegou ainda a capoeira nas escolas. Antes de eu passar a palavra para o mestre Xarel, só dar o exemplo aqui de Juiz de Fora, que dá para contextualizar dentro disso que o senhor falou. Nós temos aqui 600 mil habitantes. Tem capoeira aqui em 3 escolas. Uma eu entrei recentemente, em maio. O processo seletivo ele não exige formação superior. Ele exige um certificado, e aí entra a fala do senhor importantíssima, um certificado de 80 horas de formação em capoeira.
Muitos mestres aqui de Juiz de Fora não conseguem esse certificado. Então, tecnicamente, para você dar aula de capoeira nessas 3 escolas, você teria que ter essa formação. Mas no processo seletivo, no edital, pontua-se doutorado, pontua-se o mestrado, pontua-se as especializações lato sensu, a graduação e essa formação em capoeira. Então, mesmo os mestres aqui tendo esse certificado, eles não conseguem alcançar essa concorrência da meritocracia que o senhor falou, da formação acadêmica. Vou passar para o mestre Xarel e depois, se o senhor quiser comentar. Pois não, pode falar, mestre, por favor. Pois não, mestre Xarel. Obrigado, mestre, professor contramestre Paradinha. Obrigado. O meu questionamento também é uma provocação, mas também um questionamento, né? Quando o mestre Valdenor fala sobre a participação dos capoeiristas, dos mestres, na política pública, né? Ou seja, nos projetos públicos, né, de política pública para a capoeira, eu me pergunto, e gostaria de saber sua opinião, mestre Valdenor, até onde o Partido da Capoeira vai aproximar ou inserir mesmo a capoeira, vamos falar assim, botar definitivamente, mais entre aspas, né, nesse processo de políticas públicas para a capoeira. Porque você falou, mestre, de que são os vereadores, são os deputados, etc., mas hoje nasce no nosso meio, no nosso convívio, o Partido da Capoeira. Até aonde vai esse partido? Mestre Hélio Xarel, eu conheço algumas personalidades do Partido da Capoeira de alguns estados. Eu não pertenço ao partido, respeito bastante a iniciativa, mas, particularmente, eu não sei se a capoeira precisava de um partido. Acho que, antes do partido, nós tínhamos que ter a conscientização política do capoeirista. Isso inexiste. Isso inexiste porque uma grande maioria das lideranças de capoeira no país, eles entraram na fala do colonialismo brasileiro. Futebol, religião e política não discuto. E quando ele tem essa ação, ele está se excluindo do processo mais necessário de convivência e entendimento do cidadão, que é a política. E antes de mestre de capoeira, eu sou cidadão. Então, é importante a minha participação na política. Quando eu falo nesses encontros setoriais, eu nem me refiro a encontro partidário. Eu me refiro a encontro político dos grupos de capoeirista para sobrevivência. Ainda não é o partidário. Porque o partidário, ele não está funcionando ainda. Que bom que o Partido do Capoeirista se estabeleça, cresça, lance e eleja representantes para nós da comunidade, mas a última eleição, nós temos mestres renomados aqui no Brasil, São Paulo é exemplo disso, que teve 200 votos, 300 votos. Então, o mestre de capoeira que tem 50, 60 anos de atividade, sai candidato e tem 200 votos, onde é que está o problema? O problema está na falta de conscientização política do capoeirista. Não está na política, não está no mestre que é candidato, está na comunidade que o Estado brasileiro investiu largamente nessa cegueira social. O Estado brasileiro investiu largamente nessa cegueira social. Pré-ditadura, ditadura, pós-ditadura. Então, nós temos um cidadão brasileiro que ele raramente quer ouvir falar em política, quer participar, quer entender que aquela pessoa que ele coloca como representante no seu município é quem vai dizer para onde vão os recursos da cidade.
Para onde vai o dinheiro daquela cidade? Vai ser aplicado aonde e no quê? E nós não temos um representante no Brasil para dizer para onde vai, que parcela de todo esse montante financeiro absurdo que gira nos 27 estados, que parcela vai para a capoeira e quando vai. Então, só as leis não estão resolvendo. Está faltando a conscientização política, a mobilização, e aí sim, o espírito de unidade, advogado vota em advogado, médico vota em médico, professor vota em professor, capoeirista não vota em capoeirista. Então, a gente tem uma série de questões para refletir, para entender e para serem encaminhadas, né? Para que a gente possa sair desse lugar comum que a capoeira permanece aí e que reflete sobre os profissionais. Imagina, eu vi assim, milhares de mestres de capoeira brigando contra a profissionalização da capoeira. E aí eu pergunto, também vi centenas de vezes, nos meus mais de 50 anos de capoeira, muita gente fazendo vaquinha para enterrar grandes mestres da capoeira brasileira, que às vezes a família não está preparada nem para esse momento tão certo da nossa vida, né, que é a passagem. Aí eu pergunto, será que se existisse a profissão, já não teria se amenizado essa questão de ter que fazer vaquinha para enterrar personalidade de capoeira? Agora, a pergunta é, será que está sendo feita essas leis, que nem o contramestre Paradinha falou? Quando é feita uma lei assim da capoeira na escola, o rodapé da lei, não sei como foi feito aí, espero que já tenha sido dessa maneira, né? O rodapé da lei já tem que constar de onde sairão os recursos para que essa lei possa ser efetivada. Senão a lei é aprovada e os políticos morrem de dar risada, porque lá não tem nada na lei que diz que de onde vai sair os recursos, quando tem que sair, de que forma serão contratadas essas pessoas. Aí recai nesse momento que o professor Paradinha falou. Você tem uma quantidade de mestres que não são acadêmicos, tem uma concorrência maior de mestres e doutores, evidentemente vão engolir o profissional de capoeira. Daí a necessidade do quê? De que hajam concursos específicos para o mestre de capoeira. É para o mestre? Não é para o mestre de capoeira. É concurso para o profissional de capoeira. E a legalização da profissão, particularmente, eu acredito, não é legalizar a profissão do mestre, é legalizar a profissão do capoeirista. O mestre é um patamar que está num nível que o IFAM, o Ministério da Cultura, de alguma forma está cuidando. Não se pode misturar as coisas. Uma coisa é o mestre de capoeira antigo, que tem a sua veia cultural, isso é uma questão que já está, de alguma forma, sendo contemplada. Outra coisa são os milhares de profissionais de capoeirista que nós temos, principalmente no Brasil. Né? Então, a profissão não é do mestre, a profissão é do capoeirista. E o concurso é do profissional de capoeira, não é do mestre de capoeira. Né? Eu acho que, dessa forma, a gente já tem tido resultados diferenciados aí, com concursos públicos, com tudo, né? Agora, para isso proliferar, tem que haver muito encontro, troca de informações, conversa. Eu estou trazendo essas informações. E os senhores e senhoras que estão na sala, quantas outras tem para trazer? Agora, isso não está acontecendo. Está todo mundo com as coisas guardadas na sua cabeça e a capoeira sendo penalizada. E a gente sendo penalizado também. Então, tem que pôr para fora essa bagagem de conhecimento, de experiência, de tudo que a gente acredita que é útil para a comunidade. Não é?
E aí nós vamos modificar também o processo prático da capoeira, né? Sair um pouco dessa vertente do trocar, né? Vou para a praça, vou trocar. Trocar o quê? A praça, a capoeira na praça é um movimento cultural? Poderia ser. Hoje está sendo raramente. Para ser um movimento cultural, a capoeira devia. Temos aí a Baixada Santista. Qualquer município do país. Você tem a Baixada Santista. Tem lá uma praça histórica. Durante o sábado ou domingo, a cada 1, 2 horas, um grupo se apresenta, entrega seu material de divulgação, traz a biografia do mestre, traz o endereço, traz todas as informações básicas da capoeira, patrocinadas pelo turismo, pela cultura. Isso é capoeira cultura. Agora, ir na praça trocar, isso aí pede reflexão. Para o século XXI, pede reflexão. Então, para que eu vou para a escola? Se eu me contento com brigar na praça? Porque o que está tendo nas praças, raramente é encontro de cultura. Tem sido encontro de gladiadores, né? Em todos os estados do Brasil. Então, são muitas questões para a gente conversar e descobrir de que forma poderia fazer um reencaminhamento, né, da capoeira para esse século, né? Eu quero ficar na praça ou eu quero ficar na escola? Se eu quero ficar na praça, eu não preciso da escola. Agora, isso aí é opcional, porque a capoeira é livre, assim como qualquer outra modalidade. Eu posso jogar meu futebol na praia, ninguém tem nada com isso. Eu só não posso jogar lá na praia e querer dar opinião lá no Corinthians, no Santos. Mas tem capoeirista que faz isso. Ele não tem nada a ver com nada e tudo que acontece na institucionalização para ele está errado. Ele tem direito de criticar, reclamar, nem sabe o que está acontecendo. Não entende, não vive, não participa. Então, acho que teria que acomodar essas formas de prática da capoeira. Quem sai só no carnaval, quem quer jogar na rua, quem trabalha com idosos especiais, quem é da competição, quem é da cultura, cada um no seu nicho, mas sempre acreditando que o outro também é bom. Porque enquanto tiver essa besteira, Angola não presta, presta regional. Não, regional não presta, presta é Angola. Não, Angola e regional não serve para nada, agora tem estilizada. Enquanto tiver esse besterol aí, na Rádio Capoeira, a sociedade vai morrer de rir da gente. E morre de rir diariamente. Qualquer pessoa séria morre de rir da estrutura que a capoeira possui no mundo, se for comparado ao cabedal de mestres, profissionais, amantes da capoeira, pessoas que dão a vida pela capoeira, mas sai do lugar? Raramente. Raramente sai do lugar. Então é hora de conversar e parar de deixar que terceiros digam como é que vai ser a capoeira. O capoeirista que tem que dizer, mas para isso ele tem que se desarmar, conversar mais, se aproximar das instituições, ou não. Isso é bastante casual e opcional. Né? Obrigado, mestre. Estamos encaminhando para o final. Vou dar a palavra ao mestre Elton Cristiano e depois nós fazemos as considerações finais. Pode falar, mestre, por favor. Seja bem-vindo. Obrigado aí pelo convite ao Contramestre Paradinha, parabenizar a Movimentos, ao Mestre Parada e ao Mestre Valdinor pela essa brilhante explanação aí. Peço licença a todos para fazer uma indagação e uma pergunta ao mestre, se ainda é possível. Me desculpem por ter chegado um pouco mais tarde, porque chegou o link depois, um pouco mais tarde também. Mas então, como o Paradinha falou, aqui nós já temos uma lei que institui a capoeira no município desde 2008. Nós estamos há 14 anos com a lei que institui. Não tem um capoeirista nas escolas.
quando nós tivemos um mestre de capoeira na escola, foi com aquele segundo tempo, que é condição de subemprego, que não tem nada a ver com a proposta que nós vemos falando aí no decorrer dos dias. E aí eu me senti muito contemplado quando o mestre Valdenor falou que as leis, elas vêm muito genérica e não detalha, e aqui nós temos essa lei genérica, ela não detalha exatamente de onde sai o recurso, como vai pagar, e aí nós, em conversa com a Secretaria de Educação, nós conversamos aí com a secretária, e secretária, vamos executar essa lei quando? Ela fala, e aí, de onde vai sair esse dinheiro? Aqui a lei não me diz, não explicita, não diz de onde é. Aí nós trouxemos aqui há pouco tempo o mestre, pouco tempo não, já tem um tempinho, um mestre pequeno da Paraíba, tem um projeto maravilhoso lá de capoeira nas escolas, falou como é que procede, faz um convênio público-privado, nos passou todo aquele passo a passo de como se dá a proposta lá, como que podemos realizar aqui. E aí, depois refletindo, levantamos também um questionamento e uma reflexão. Tem alguns mestres que eles são pintor, mecânico, eletricista, e vai acontecer como aconteceu lá, uma problemática. Eu tenho essa dúvida, de repente a gente tem como resolver. O mestre, ele tem a profissão dele, ele é contratado para estar na escola, ele não vai para a escola e coloca o aluno dele para estar manuseando essa aula. E aí acaba que ele subcontrata um aluno, vai pegar parte do coisa e a gente vai ter aí mais alunos descontentes, nós vamos ter mais alunos despreparados nas escolas, e aí a gente entra, como é que a gente vai ser, como é que vai ser essa remuneração? Se a gente vai querer essa remuneração para o ensino médio, a gente vai contemplar esses mestres e eles vão precisar da formação superior para ter uma rentabilidade que dê para custear seus custos de vida. Como é que a gente depara com essa problemática de como é que esses mestres vão lidar com essa rentabilidade nas escolas, como é que eles vão deparar com isso aí quando chegar para eles aí, chegou para eles, capoeira nas escolas, convoca os mestres, e aí, como é que eles vão tratar disso? Como é que o senhor imagina que vai tratar disso aí? Mestre Elton, que estado você está? Sou da Bahia, Camaçari, região metropolitana. Camaçari, onde tem a usina? Isso, polo petroquímico, exatamente. Isso, polo petroquímico Camaçari. Veja só, só consultando o jurídico, mas pelo que a experiência nos mostra, acho que a primeira coisa a ser feita aí na cidade é procurar o vereador que fez essa lei, caso ele não esteja mais no poder, achar um outro vereador que emende essa lei, incluindo essa demanda dos recursos. Agora, a capoeira ela não é para ir no currículo. Se ela for para ir para o currículo, você vai excluir praticamente 90% dos mestres. Ela vai para o contraturno, cumprindo as leis que nós detalhamos aqui. E aí sim você vai poder contemplar os mestres. E os mestres, para que tenham um trabalho de maior sucesso, fazerem a formação dentro dessas 3 leis. O mestre de capoeira não vai trabalhar no currículo. Nunca vai trabalhar no currículo. Somente quando ele for acadêmico. Quando ele não for acadêmico, ele vai para o contraturno. Então, tem que especificar bem isso. E tem que prepará-lo para o contraturno. Se é que ele vai cumprir a lei. Se ele quer só fazer a capoeira na escola, é um direito dele também. Agora, se ele vai cumprir as 3 leis, ele tem que fazer a capacitação. Para que você tenha um trabalho encorpado, respeitado, né? Para que você possa gerar relatórios, mandar isso aí para a Secretaria de Educação do seu estado, da Bahia, para outros estados. Se aproxime aí da Federação Baiana, que ela está com um trabalho muito bom. O doutor Nessival, você deve conhecer, ele é um homem de educação também. O doutorado dele é em formação, treinamento desportivo. É o presidente da Federação Baiana, grande figura, está conosco nessa jornada de trabalho também. Agora, tem que saber como atender o mestre de capoeira. Não é pôr a capoeira no currículo, não. No currículo,
O currículo está lá aberto, todo mundo entra todo dia para dar aula, é só fazer concurso. Quem não está indo na escola é o mestre de capoeira. E se ele quiser ir para cumprir a lei, ele tem que estar se capacitando para chegar lá e poder fazer um trabalho com mais fôlego, né? Mais reconhecimento, maior respeito. Excelente. Bom, então vamos caminhar para o final. Eu gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui, mestre Welton, mestre Parada, mestre Valdenor, mestre Polêmico, Zé Geraldo, Marcelo, Bolha, Nelson Cartão e o nosso querido professor Rogério Fonseca, mais quem aqui, Ana Cristina, todos que estiveram conosco até o final. Hoje nós tivemos aqui um papo entre amigos, mais uma aula de cidadania, uma aula de direitos humanos, imprescindível, igual o mestre Charel nos falou, nos coloca diversas reflexões. Quando o mestre estava falando aí, eu lembrei agora do período pandêmico da Lei Aldir Blanc. Me pediram para fazer um estudo da lei e fazer um vídeo, eu fiz, coloquei no meu canal. E qual a surpresa? Quase nenhum mestre aqui de Juiz de Fora conseguiu ser contemplado pela lei, porque não tinham seus trabalhos legalizados, não tinha sua academia registrada, não tinha os requisitos mínimos para entrar e poder concorrer e ser contemplado com a lei. Então, é outra questão também, para além da profissionalização dos mestres de capoeira, essa questão da conscientização e da necessidade de legalizar o seu espaço, formalizar, para quando vierem essas leis, ele está apto, pronto para ser contemplado, né? Então, vou pedir o mestre Parada para fazer o fechamento, e depois eu peço o mestre Valdenor, com muito respeito, porque ele possa se encaminhar para as considerações finais. Então, agradeço a todos os presentes. Eu acho, se alguém tiver alguma pergunta aí para o mestre, levanta a mão, acho que tem um pouquinho de tempo ainda. Mas queria agradecer mais uma vez ao mestre Valdenor. Sua palestra sempre é excelente. É um assunto que, na nossa vida pregressa da Movimentos, mesmo os 47 anos de capoeira, a gente sempre tocou nesse assunto, que precisamos realmente estudar, tem que estar em evidência, porque quando você tem oportunidade, você está preparado, né? Eu falo por mim, quando eu fui convidado em 94 para dar aula na Faculdade de Educação Física, se eu não tivesse a Faculdade de Educação Física e uma base bacana, eu não teria ficado 16 anos no corpo docente da faculdade mais importante do Brasil, que é a FEFES, dentro da Unimes, né? E dentro das reuniões que fazíamos, a gente tinha espaço para poder falar para o grupo todinho, né? Então, é muito importante. Então, esse tema que você nos trouxe, ele é incrível, assim, de muita reflexão. E nós aqui, desse lado, a gente sempre tem conversado muito isso. E a gente incentiva o nosso aluno a pensarem na história do Brasil, tudo que você falou agora. Eu estou hoje dando aula num convento, assim, convento creche, e as irmãs sentam para ouvir a história, as leis da abolição da escravatura, quem foi Rui Barbosa, quem foi Zumbi de Palmares, né? E isso é muito bom. E as 4 freiras, irmãs que estão lá, são da Índia, né? Então, isso é uma coisa legal. Quando a gente tem essa oportunidade, a gente tem essa bagagem para poder fazer as colocações, né? Nós já tivemos aqui em Itaém, na aula do Flecha, uma mãe tirou o aluno porque ela viu o atabaque. E se a gente não tem propriedade para falar que o atabaque, ele nem é africano, ele é árabe, explicar que aquilo não tem nada a ver com macumba, né? Se a gente não tiver essa sensibilidade de estar sempre transmitindo, né? Aí fica complicado. Então, quero te agradecer, que é um tema incrível. Dá para a gente ficar a noite toda aí conversando a respeito, né? Mas nós estamos atentos e provavelmente, né, no dia 22, na nossa programação, vai ter essa discussão aqui em Itaém,
Com certeza que todos esses mestres que estão aí da Movimentos vão estar presentes. O Eduardo da França, deve vir o pessoal de Portugal, dos Estados Unidos, né? E esse tema sempre vai estar presente. Então, muito obrigado, um grande abraço. E depois nós vamos passar o convite. Eu sei que a sua agenda é incrível, cheia, mas se puder passar o dia com a gente aqui, ou dia 22 de outubro, ou 23 aqui na chácara, para a gente pescar o Camboja, que tem história o Camboja, hein? Vai ser um prazer, tá bom? Então, muito obrigado ao Paradinha, a todos presentes, e um grande abraço, mestre Valdonor. Vamos à luta. Vamos à luta. Essa luta é sua. Um abraço. Obrigado. Pela ordem, mestres, eu não poderia deixar Estou esquecendo do nobre amigo contra-mestre Flecha, agora que ele apareceu aqui, que eu não estava vendo aqui. Valeu, Flecha, pela presença. Olha o Rogério aí. Rogério, todo mundo aí. Mestre Ricardo Haddad também está chegando aí. Bem-vindo. Então, mestre Fábio Parada, parabéns, né, pelos 40 anos, por esse trabalho diferenciado que você e sua equipe fazem aí, né, na capoeira. Oxalá nós possamos estar cada vez mais próximos, né, para a gente fortalecer esse movimento coletivo aí e caminhar em direção a uma unidade nacional tão necessária, né, e que vem começando a se estabelecer recentemente, né? Fico muito feliz. Agradecer a todos e todas que estão na sala conosco. Doutor Ivan, eu mandei o link para ele porque estava me ligando e eu nem deu tempo de falar. Doutor Ivan, estou numa live aqui. Ele é nosso integrante da CCDB. Então, professor Contramestre Paradinha, gratidão pela oportunidade, mestre Parada também. Certamente essa comemoração vai ser um grande evento, né, de ponto de encontro, reflexão, fortalecimento desse grupo de trabalho e fortalecimento, evidentemente, da capoeira, tenho certeza. Todos que estão nos assistindo, todas também, né? Uma boa noite, uma ótima semana. E eu acredito que no Brasil não basta não ser racista. Nós temos que ser antirracista. Né? Então, é uma questão muito séria. A capoeira é uma herança da cultura afro-brasileira e nós, enquanto educadores, temos essa responsabilidade de carregar junto com a capoeira e levar para os nossos alunos esse aspecto que o mestre Fábio Parada tão bem colocou, que é esse aspecto teórico, né? Dos nossos heróis, dos nossos escritores, das nossas personalidades e da importância desse contributo para a formação do nosso país. Doutor Ivan, obrigado, viu, pela presença. Estamos aqui quase que encerrando. Doutor Ivan é do Conselho da Promoção da Igualdade Racial do Estado do Paraná, vai estar conosco aqui amanhã às 6 da manhã, que nós vamos fazer algumas gravações aí. Ele traz um cineasta, um cinegrafista junto com ele. Nós estamos entrevistando várias autoridades, principalmente da Capoeira Educação, para ir para o site da CCDB. Entrevistamos semana passada o filho do primeiro embaixador negro do Brasil, é o Roberto Dantas, né? O embaixador Dantas, ele que levou Pastinha e toda aquela galera para os Jogos de Dakar. E nós estamos nesse trabalho aí. Árduo, mas compensador. Que obrigado beleza. a todos e todas presentes na sala, que estão acompanhando a gente também pelo YouTube. O Paradinha, é com você. Então, agradecendo novamente a todos e todas. Quem chegou agora, a live vai ser editada e vai ser colocada no canal do YouTube, Capoeira Movimentos 40 anos. Depois eu disponibilizo o link para vocês assim que eu fizer a edição. Mais uma vez, agradeço a generosidade do mestre Valdenor em compartilhar conosco as suas lutas em prol da capoeira, em prol da educação. Né? Eu acho que tudo que ele falou não serve só para o professor de capoeira na escola, mas para todas as outras disciplinas, né? Que os outros professores das diversas áreas tenham essa consciência também da importância de conhecer essa parte da nossa história e de fazer valer os nossos direitos. Obrigado e boa noite a todos e todas.